Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejaneiro de Oliveira. Estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para este domingo, aí, dia 21 de abril de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza, nuvens, nas áreas na cor em azul, chuvas. Quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. E nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, condições para chuvas moderadas a forte, alguns temporais sobre o noroeste e oeste do estado de Goiás, leste do Mato Grosso, divisa com Goiás. Em algumas áreas, chuvas fracas a moderadas no norte e nordeste do Mato Grosso. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte ali no litoral leste da Bahia. Chuvas fracas a moderadas no sudeste da Bahia. Também no noroeste da Bahia. Pontos de chuva fraca a moderada no sul do Piauí e no sul do Maranhão. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais na área central e norte do Tocantins. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes sobre o litoral norte do Ceará, na região de Fortaleza. Chuvas fracas sobre o litoral sul do Rio Grande do Norte. Na área central do Maranhão. Condições aqui para chuvas moderadas e fortes temporais sobre o centro-oeste, sul e sudoeste do Pará. Noroeste do Pará. Litoral norte do Pará. Litoral norte do Maranhão. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes no centro-oeste, sul do Piauí, norte do Piauí. Centro-oeste, sul do Amapá, e norte do Amapá. Pontos de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o leste e sudeste do Amazonas. Norte do estado de Roraima. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas e alguns temporais isolados no centro-oeste do Amazonas. Chuvas fracas no sul do Acre. Avançando às 3 horas, condições para chuvas fracas no oeste do Acre e no sudoeste e oeste do Amazonas. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do estado do Amazonas. Leste e nordeste do Amazonas, sudeste do Amazonas. Condições aqui para chuvas moderadas, fortes e temporais sobre o centro-norte do estado de Roraima, noroeste do Pará, oeste e sudoeste do Pará. Condições para chuvas moderadas, fortes e alguns temporais sobre o litoral norte do estado do Pará, litoral leste e norte do Amapá. Algumas áreas de chuvas fracas moderadas no nordeste do Amapá. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas e fortes sobre o litoral do Maranhão, com alguns temporais. Chuvas fracas na área central do estado. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o litoral do Ceará. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o litoral leste do Rio Grande do Norte. Litoral leste do estado de Pernambuco. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-oeste do Tocantins, sudoeste do Tocantins, leste do Mato Grosso. Norte do Mato Grosso. Pontos de chuvas fracas sobre o litoral leste da Bahia e litoral norte da Bahia. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral sul da Bahia. Alguns pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral leste do Mato Grosso, noroeste do Goiás. Avançando aqui às 6 horas, condições aí para chuvas fracas a moderadas sobre o litoral norte do Espírito Santo. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral leste e o litoral sul da Bahia. Pontos aqui de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do Mato Grosso, norte e nordeste do Mato Grosso, alguns temporais no noroeste do Mato Grosso de forma isolada. Alguns temporais aí sobre o sudoeste do estado do Tocantins. Pontos de chuvas moderadas e fortes sobre o litoral leste de Pernambuco. Chuvas fracas no litoral leste do Rio Grande do Norte. Chuvas fracas e moderadas no centro e norte do Ceará. Alguns temporais na região de Fortaleza, no litoral norte do Ceará. Pontos de chuvas moderadas e fortes temporais sobre o oeste, sudoeste e sul do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes sobre o leste e norte do Amapá. E alguns temporais sobre o norte do Pará. Condições aqui para chuvas moderadas e fortes temporais sobre o centro-leste do estado do Amazonas, sudeste do Amazonas, nordeste do Amazonas, norte e noroeste de Roraima. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais no centro, sul e sudoeste de Roraima. Chuvas fracas no sul do Acre e no sudoeste do Amazonas. Avançando aqui às 9 horas, condições para chuvas fracas e moderadas no centro, sul e do Amazonas, sudoeste do Amazonas, norte do Acre. Condições aqui para chuvas moderadas e fortes temporais sobre o centro, leste e sudeste do Amazonas, norte e noroeste do Amazonas, nordeste do Amazonas. Chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-sul de Roraima, oeste de Roraima. E alguns temporais sobre o centro-norte do Amapá.
Avançando aqui ao meio-dia, condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-leste do Amazonas, norte e noroeste do Amazonas, chuvas fracas e moderadas no sudoeste do Amazonas, algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais no centro, sul e oeste de Roraima, noroeste do Pará, oeste e sul do Amapá, leste e norte do Amapá, norte do Pará, alguns pontos de chuvas moderadas a forte no centro-oeste do estado do Pará, sul do Pará, algumas áreas de chuvas moderadas a forte no litoral noroeste do Maranhão, com chances de temporais, norte do Piauí, algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte e nordeste do Ceará, noroeste do Ceará, chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste do Rio Grande do Norte, alguns temporais sobre o centro-leste do estado da Paraíba, leste de Pernambuco, algumas áreas de chuvas moderadas a forte no nordeste do estado do Mato Grosso, norte do estado de Rondônia, condições aqui para chuvas fracas a moderadas sobre o leste e sudeste do estado da Bahia, norte do Espírito Santo, avançando às 15 horas, condições aqui para algumas áreas de chuvas fracas sobre o norte do Espírito Santo, pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o leste e sudeste da Bahia, noroeste do Mato Grosso, algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste do Mato Grosso e noroeste do Mato Grosso. Nesses pontos em laranja tem chance de tempo severo. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o centro-norte de Rondônia, leste de Rondônia. Chuvas moderadas a forte sobre o litoral leste e litoral sul da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-leste do estado de Pernambuco, norte e de Alagoas. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas no centro-sul do Rio Grande do Norte e leste do Rio Grande do Norte. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o norte do estado do Ceará, noroeste do Ceará, norte do Piauí. Alguns pontos aí de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte e nordeste do Maranhão, noroeste do Maranhão. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte e nordeste do Pará, noroeste do Pará, sul e sudoeste do Pará. Tem chance de temporais severos no sudoeste do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais no centro-sul do Amapá, leste e norte do Amapá. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o norte de Rondônia. Há condições para chuvas moderadas a forte e temporais em vários pontos do estado do Amazonas. Tem chance de tempo severo na região de Tefé. Temporais no centro-norte de Roraima. Avançando aqui às 18 horas, condições para chuvas fracas no centro-oeste do Acre, leste do Acre. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais no centro-sul e sudoeste do Amazonas, norte e noroeste do Amazonas, leste do Amazonas, sudeste do Amazonas. Pontos aqui de chuvas fracas e moderadas no centro-sul de Roraima, noroeste de Roraima. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o noroeste do Pará, norte e nordeste do Pará. Chuvas fracas sobre o norte do Amapá, sul do Amapá. Condições para alguns temporais, chuva forte no oeste e sudoeste do Pará. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte e nordeste do Maranhão. Chuvas fracas a moderadas sobre o norte do Amapá. Pontos de chuva fraca sobre o centro-leste do estado do Ceará. Pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste e sul do Rio Grande do Norte. Centro-leste da Paraíba. Alguns temporais sobre o norte do estado de Pernambuco. Oeste de Rondônia. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o norte e noroeste do Mato Grosso. Centro-leste do Mato Grosso. Leste da Bahia. Sudeste da Bahia. Nordeste da Bahia. Condições para chuvas fracas sobre o leste e nordeste de Minas. E litoral norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 21 horas. Condições para chuvas fracas no nordeste de Minas. Pontos de chuvas fracas no norte do Espírito Santo. Condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o centro-leste da Bahia, litoral sul da Bahia. E nordeste da Bahia de forma isolada. Pontos de chuvas fracas na área central do estado da Paraíba, litoral sul de Pernambuco. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o litoral leste do Rio Grande do Norte. Alguns temporais também sobre o litoral norte e nordeste do Ceará. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro, norte e noroeste do Maranhão. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte e noroeste do Pará, nordeste do Pará. E chuvas moderadas a forte no centro-norte do Amapá. Alguns temporais isolados no noroeste do Mato Grosso. Chuvas fracas no leste de Rondônia.
Condições aí para chuvas moderadas a fortes sobre o nordeste do estado de Roraima. Chuvas fracas no centro-leste do Amazonas. Pontos aí de chuvas fracas no norte do Acre. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes no oeste, sudoeste do Amazonas e noroeste do Amazonas. Avançando aqui às 23 horas. Condições para chuvas fracas a moderadas no centro-leste do Amazonas, sudeste do Amazonas, oeste e noroeste do Amazonas. Condições para algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o nordeste do estado de Roraima. Chuvas moderadas a fortes sobre o centro-norte do Amapá. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste do Pará, leste e nordeste do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-norte do Tocantins. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o centro-norte do Maranhão. Chuvas fracas no norte do estado do Piauí. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do estado do Ceará, especialmente no litoral do Ceará. Chuvas fracas no centro-oeste do Rio Grande do Norte. Alguns temporais sobre o litoral leste e litoral norte do Rio Grande do Norte. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral leste do estado da Paraíba. Chuvas fracas sobre o norte e nordeste do estado do Mato Grosso. Condições para chuvas moderadas a fortes no centro-norte do estado do Tocantins. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral norte do estado do Sergipe. Pontos de chuvas fracas e moderadas na área central da Bahia. E algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o litoral leste e litoral sul do estado da Bahia. Pontos de chuvas fracas e moderadas sobre o norte e nordeste do estado do Espírito Santo. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para decorrer desse domingo sobre todo o Brasil. No amanhecer desse domingo ainda temos alguns resquícios da massa de ar polar aí sobre o centro-sul do Paraná, o centro-sul catarinense e o nordeste do Rio Grande do Sul. Nessas áreas em verde aqui temos mínimas abaixo dos 10 graus e próximos de 8 graus. Aí. Nas áreas mais claras aqui mínimas entre 11 graus a 16 graus. Algumas áreas chegando a 17 graus e mínima aí sobre o norte do Paraná. Na região sudeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos mínimas que oscilam entre 12 graus a 16 graus e nos pontos mais escuros entre 17 a 18, 19 até 20 graus e mínima aí sobre o norte Espírito Santo e nordeste Espírito Santo. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 17 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 23 ou até 24 graus e mínima aí sobre o oeste do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 17 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 23 a 24 ou até 25 graus e sobre o leste do estado de Pernambuco, leste da Paraíba e leste e norte do Rio Grande do Norte. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 20 graus a 22 graus. Nos pontos mais escuros entre 23 a 24, 25 graus e mínima sobre o centro-sul do Amazonas, especialmente. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desse domingo sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras aqui do mapa teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 32 ou até 33, 34 graus no sul do Tocantins, leste do Tocantins. Na região nordeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 23 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 34, 35 graus, algumas áreas do centro do Piauí, do sudeste do Ceará e do oeste da Paraíba, do norte da Bahia. Na região centro-oeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos máximos que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 34, 35 graus no norte do Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso do Sul e centro-oeste do Goiás. Na região sudeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus e nos pontos mais escuros entre 31 a 34,
34 graus no oeste de São Paulo e no oeste do Triângulo Mineiro. Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 23 graus a 27 graus e nos pontos mais escuros entre 28 ou até 30 graus no oeste e norte do Paraná. Beleza? Esse foi mais um vídeo da previsão do tempo e atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.